Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e meus amigos, aqui na minha frente tem uma pilha de quadrinhos de respeito. Mas antes de eu mostrar ela para vocês, quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se. A gente tem recompensas bem legais, o link está na descrição desse vídeo. Temos dois grupos de promoções, tanto no Telegram como no WhatsApp. Os participantes concorrem a sorteios mensais. E por fim, já agradeço, inclusive antecipadamente, quem compra aqui pelos links do canal. Então, se você for comprar na Amazon, loja Mundos Infinitos ou na loja da Panini, compre aqui pelos links do Central HQs. Nós somos associados e você ajuda a manter aqui o Central HQs. Bom, vamos iniciar aqui com um mangá da editora JBC, o segundo e último volume da série Fênix, de Osamu Tezuka. Ouvi falar muito bem dessa obra. Material bem volumoso, conforme vocês estão vendo. Deixa eu ver quantas páginas aqui tem, mais ou menos. São quase 700 páginas, galera. Realmente uma edição bem parruda, mas ela não é costurada, tá? Ela é colada, dá até medo uma edição assim, com tantas páginas, material com sobrecapa. Em algum momento eu vou estar resenhando Fênix aqui no canal Central HQs, mas tem ali uma lista de prioridades ainda. Pela editora Conrad nós temos Nunca Se Esqueça, uma coletânea de contos de Ryan Andrews. Publicação que tem um formato menor do que o americano, olha só. Edição que conta com capa cartonada e orelhinhas e papel offset preto, branco e cinza. Tem aqui uma corzinha, né? Mas ela é basicamente em preto e branco e cinza. O próximo é da editora QS Comics, que tá com catálogo de respeito, meus amigos. Agora nós somos brindados com mais uma obra europeia, O Último Homem, de Félix e Gastini, com essa belíssima arte de capa. Realmente essa capa aqui é linda demais, que arte! Material que tem um formato maior, né, do que o americano, é um álbum europeu, como eu disse. Publicação em capa dura, papel offset preto e branco. Em breve eu já vou estar resenhando essa publicação aqui no canal Central HQs e que venham mais obras da QS Comics, que tem realmente publicado quadrinhos de alto nível aqui no Brasil. Vamos com a editora Pipoca e Nanquim, e são várias publicações, começando aqui por Fire, de Hideko Mizuno. Esse aqui é o segundo volume dessa série, publicação que eu já resenhei aqui no canal Central HQs. Olha só, ela também vem com sobrecapa, edição que é bem parruda, né, também. Deixa eu ver quantas páginas são, quase 500 páginas. Esse daqui também é colado, tá? Mas parece ser uma colagem com mais cola do que a edição de Fênix. De qualquer forma, assistam a resenha do primeiro volume da publicação Fire aqui no canal Central HQs para ver se interessa para vocês ou não. Tem um lance ali dos hippies, da contracultura, da música, né, do sentimento e tal. Uma publicação aí interessante, ainda que eu tenha algumas ressalvas. Na sequência nós temos um mangá que há muito tempo já deveria ter sido republicado aqui no Brasil. Eu estou falando de Battle Royale. Esse daqui é o primeiro volume de uma série de 6, material de Konshun Takami e Masayuki Taguchi. Material que vem realmente num padrão gráfico bem caprichado, é uma edição luxuosa desse mangá, que tem aqui essa sobrecapa. Olha que linda a edição. Aqui, ó, dá para perceber, né? Que tá gravado na capa da publicação. Material também com muitas páginas. O papel me parece ser, galera, eu não sei se é o Pollen Bold ou o Off-White, tá? Eu acho que é mais pro Off-White preto e branco. A publicação Battle Royale já saiu aqui no Brasil pela antiga editora Conrad. Agora a Conrad voltou, né, a publicar quadrinhos, mas foi numa outra época, de anos e anos atrás. Eu tenho completas edições da Conrad, mas eu tenho que dizer para vocês que é um acabamento gráfico que deixou muito a desejar. Dá até medo de abrir assim um pouco mais o mangá, das páginas simplesmente descolarem e pularem para fora.
Então eu fico feliz que nós vamos ter, né, esse grande clássico aí dos mangás que influenciou várias outras publicações, até mesmo filmes e assim por diante, num formato realmente decente. É um clássico dos mangás. Eu lembro que quando eu li a publicação da editora Conrad eu gostei bastante. Vamos ver como vai funcionar nessa releitura, né? Lembrando que esse mangá é um dos precursores aí, né, dos jogos reais, onde um tem que matar o outro para sobreviver e assim por diante. Ainda com a editora Pipoca e Nanquim, pelo selo original, Super Punk de Guilherme Petreca, que dispensa apresentações, e Mirth Santana. Material que já teve resenha aqui no Central HQs, não por mim, mas sim pelo Márcio, né, que é apoiador do canal, dentro do quadro Central Resenhas. Uma edição também bem bonita graficamente, né, e que tem aqui papel couché colorido. Eu vou estar resenhando essa publicação aqui no Central HQs em breve, mas recomendo vocês assistirem aí a resenha feita pelo Márcio dentro do Central Resenhas. Eu acho que vale a pena vocês verem mais de uma opinião. Por fim, o último material da editora Pipoca e Nanquim, Mundo Sem Fim, de Jamie Delano e John Higgins, com essa belíssima arte de capa. Gostei bastante da escolha. Publicação que já havia saído no Brasil muitos e muitos anos atrás pela editora Globo, como uma minissérie, e depois ganhou uma edição encadernada. Esse material aqui, ó, é capa dura, tá? Com papel couché colorido, com essa belíssima arte aí do Joe Higgins. Também pretendo resenhar essa publicação em breve. Eu lembro que quando eu li a edição da Globo, que eu tenho encadernadinho, capa cartão e tal, eu achei um material ok. Vamos ver se eu me empolgo com essa publicação numa releitura. Vamos ver se eu me empolgo com esse quadrinho numa releitura dessa publicação. Pela editora Mitos, e para chegar na parte final aqui da Aquisições, nós temos o mangá Um Homem e Seu Gato, volume 1 de Yumi Sakurai, que vem com esse marca-página bem interessante, olha só. Olha que bacana, legal mesmo, né? Será que é para lembrar o rabo de um gato? Não sei, mas aqui nós temos uma edição com bom acabamento gráfico, verniz aplicado na capa, tá? Tem aqui uma página em papel couché colorido e depois a edição em offset preto e branco. Vou estar resenhando também essa publicação em breve aqui no canal Central HQs. Continuando com a Mitos Editora, nós temos A.B. Sapien, Os Afogados e Outras Histórias, das páginas de Hellboy, contando com Mike Mignola, John Arcudi, Patrick Reynolds e mais uma outra infinidade de artistas, uma belíssima escolha de arte de capa. Gosto bastante do formato dessa publicação, que é aquele ônibus que a Mitos vem lançando, né, em relação às publicações do Hellboy e também do Conan, as histórias que saíram pela editora Dark Horse. Edição com capa cartonada e papel couché colorido. Também vou resenhar em algum momento essa publicação aqui no Central HQs. Como eu digo, né, quadrinhos Bonelli e também Hellboy não tem erro. E finalizando aqui a parte de aquisições, nós temos mais um ônibus da Mitos em relação ao espírito que anda, o Fantasma Ônibus. O Fantasma Vai à Guerra e Outras Histórias, com Lee Falk e Wilson McCoy. Publicação com um ótimo acabamento gráfico, eu gosto bastante do design dessas edições ônibus do Fantasma. Aqui nós temos esse reflexo que torna a imagem preta e também azul. Lembrando que tem o vermelho e tem o roxo também das edições ônibus anteriores dessa série do Fantasma. Edição em capa dura, tá? Que conta com papel offset preto e branco. Eu já resenhei todas as edições do Fantasma Ônibus dentro do quadro Central Resenhas, então recomendo vocês assistirem aí caso sejam fã do personagem ou queiram saber um pouquinho mais sobre ele. Dito isso, vamos às breves resenhas. E como de praxe, eu inicio com um quadrinho italiano Bonelli, Tex edição especial colorida, que vai trazer o primeiro trabalho do brasileiro Pedro Mauro, desenhando uma história do Ranger mais famoso dos quadrinhos. Eu tenho em mãos aqui uma publicação da Mitos Editora com essa belíssima arte de capa. Trata-se de um especial do Tex que vai trazer 4 histórias. Temos aqui Mesa Blanca, do Pasquale Rujo com o Corrado Mastontuono, que abre a publicação e é uma história realmente muito bacana,
Masunto Ono desenha demais, é capa cartonada com papel offset colorido, tá? Onde nós vamos ter uma história de vingança. Esse personagem, que é o Nash, ele acabou atraindo um bando de criminosos para dentro de um bar onde estava o Tex e o Kit Carson. E aí eles precisaram reagir, dando um fim em boa parte desses bandoleiros. E aqui o Nash vai contar um pouquinho do porquê que ele fez essa armadilha de, inclusive, utilizar o Tex, né, como um fim para a morte desses bandidos. E é uma história realmente bem bacana, bem legal, onde o Nash vai buscar a vingança com o líder desse bando. E aí nós vamos para a segunda história, cada uma delas tem em torno aí de 34 páginas, que vai trazer Gabriela Conto e Fabrício Russo, irmãos assaltantes, que também é uma história bem escrita, bem desenhada. Aqui as cores são um pouco mais pálidas em comparação com a anterior, mas são cores quentes, né? Consegue também ambientar muito bem o leitor no faroeste, onde o Tex ele se depara com uma série de assaltos cometidos em bancos de pequenas cidades. E aí nós vamos ter a revelação desses dois assaltantes que acabam passando até dos limites e matam ali um bancário. De quem seriam eles? Por que que eles se envolveram nesses assassinatos, ou melhor, nesses assaltos? E vai ter ali também uma reviravolta em relação ao mandante desses crimes. História bem desenhada, bem escrita, são histórias redondinhas, bem legal esse encadernado, essa edição especial aqui da Mitos Editora. E aí nós vamos para a terceira história, que eu considero até a melhor da publicação, que é a lenda de Porter Rockwell, que inclusive existiu historicamente falando, texto do Pasquale Ruggio com desenhos de Sal Veluto. O Porter, ele é um Mormon, tá? E ele fala que foi abençoado com o dom da imortalidade ou da invencibilidade. Ele simplesmente não pode ser morto e ele acredita piamente nisso. E o Tex acaba encontrando ele aqui, né? Para dizer que, na verdade, a cabeça dele está a prêmio, a história dele chegou até mesmo ao próprio Tex, né? É um cara que está se tornando lendário ali no Velho Oeste, e aí várias pessoas vão buscar desafios, vão tentar conseguir o prêmio pela cabeça desse homem, que não é um bandido e nem nada nesse sentido, ele defende a sua cidade, tem o seu código de honra e tudo mais, e aqui ele vai contar um pouquinho dos seus feitos para o Tex. O Ranger avisa que existem 10 criminosos que estão atrás dele e vai tentar ajudá-lo a sair dessa situação. E como a história é desenvolvida, é bem interessante porque cria essa dúvida no leitor, será que ele realmente é um cara que não pode ser ferido, ele tem o corpo fechado, essa bênção divina existe ou é uma superstição? Realmente uma grande história, a melhor no meu entender desse encadernado. Aí chegamos na quarta história, e são 5, eu falei errado no início, As Duas Faces da Lei, com Alessandro Russo e Giancarlo Alessandrini, que é uma história bem bacana, onde o Tex está acompanhado de um xerife e dos seus auxiliares numa caçada a bandidos. E conforme eles vão descobrindo quem são esses bandidos, nós vamos ter aqui também uma reviravolta nessa trama. Olha só, bons desenhos, colorização também está bem legal. Não tem como falar muito aqui, senão eu vou entregar a reviravolta que tem na trama, mas são as duas faces da lei, como o próprio título diz. E aí nós chegamos na última, que é desenhada pelo Pedro Mauro. Os roteiros são do Mauro Bozelli, que é o curador, inclusive, do personagem. E aqui você tem a arte característica do Pedro Mauro, onde um xerife ele tem a sua vida em risco por conta da prisão de um bandido muito perigoso. Então, os seus aliados ali, criminosos, vão buscar vingança atacando a família dele, a esposa, o filho. E nós vamos contar com o Tex ajudando esse xerife contra essa vingança
desses criminosos. Uma história também bacana, legal, redondinha, com um bom final. Em suma, temos aqui uma edição especial realmente legal, galera. Eu daria, inclusive, uma nota entre 8,5 e nota 9 se eu fosse fazer uma resenha individual dessa publicação. Indico esse material aí para vocês. Você não precisa ter lido nada do Tex antes para poder ter uma total compreensão dessas histórias. E agora sim, para finalizar de vez esse vídeo, nós vamos de Marvel Comics, com as histórias que são publicadas dentro da mensal dos Vingadores pela editora Panini, o mês de referência, agosto de 2024. E eu vou começar com Vingadores edição número 9, com roteiros de Jed MacKay, a continuação de um arco de histórias que envolve a Corte Crepuscular, que são heróis aí basicamente de uma outra dimensão, que vem atrás do Kang, que apareceu no início dessa série dos Novos Vingadores, né, com premonições catastróficas e tal. Ele entrou em coma e agora ele está sob a proteção dos Vingadores. O lance é que a Corte Crepuscular não quer saber disso, quer colocar as mãos no Kang. E aí nós vamos ter os confrontos, né, envolvendo os membros da Corte Crepuscular contra os Vingadores. É uma edição que se resume basicamente a enfrentamento entre esses dois grupos, até que chega um ponto que eles resolvem mudar de adversários para ver se conseguem dar um basta a esse confronto. O Kang está lá, né, em coma, e pelo jeito alguém acabou escapulindo e pode colocar as mãos nele. Eu particularmente estou achando bem mais ou menos essa série dos Vingadores. Jed MacKay não está fazendo tão feio quanto o Jason Aaron, mas também não empolga muito com essas histórias. E agora sim, para terminar, Homem de Ferro número 10, com roteiros de Gary Duggan. Nós temos um arco de histórias que vai envolver a Rainha Branca e vai ter um certo crossover, uma interligação entre o título do Homem de Ferro com alguns títulos mutantes. Nós temos o Fei Long, que acabou sendo o dono agora das indústrias Stark, e ele utiliza a tecnologia, né, do Tony justamente para criar sentinelas gigantes que vão caçar esses mutantes. Tem um grupo chamado Orquídea, que se aliou ao Fei Long para dar um fim nos mutantes. E aí você tem essa proximidade agora do Tony Stark com a Rainha Branca, eles tentando articular, né, a queda do Fei Long. O James Rhodes acabou sendo preso e é utilizado, né, como uma chantagem contra o Tony para que ele não seja exatamente incisivo, né, nesse contra-ataque. E nessa edição o Tony ele vai buscar a ajuda de um criminoso para tentar proteger o James Rhodes lá na cadeia. Eu achei realmente bem interessante o lance que em algum momento esse criminoso ele vai cobrar a conta, né? Não vai passar batido isso daí, até porque é um cara realmente muito poderoso. Gostei dessa ideia que foi colocada pelo Gary Duggan dentro da história, e ainda nessa edição a gente vai ter a tramóia do Tony com a rainha para tentar parar as ações do Fei Long, mas sem um ataque direto, físico. Eles vão ali bolar uma estratégia que eu achei também bem interessante. Estou satisfeito com essa série do Homem de Ferro do Gary Duggan. Não é espetacular, genial e nem nada nesse sentido, mas eu particularmente considero ela aí acima da média, e do que eu tô lendo da Marvel Comics é realmente uma das publicações de destaque. Não é nada revolucionário, esplendoroso ou tão boa quanto a série anterior escrita pelo Christopher Cantwell, que eu torço que a Panini lance no formato encadernado, mas ainda consegue entregar algo de nível aí para o leitor. Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!